Muito boa noite, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, o Salvador. É nosso privilégio nessa noite, nossa gratidão a Deus pela oportunidade que nós temos de falar, né, de transmitir, fazer essa transmissão aqui da Quinta Reformada, com o objetivo de glorificar o Senhor através, né, das nossas meditações, daquilo que nós falamos e conversamos e temos a oportunidade também de interagir com irmãos e irmãs de tantos lugares, né, do Brasil e do mundo, né? Estamos aqui nessa noite, eu e o Dr. Augustus, para falar sobre um tema, né, bastante complicado. Aliás, qual tema não é, né? Quando nós tratamos aqui nas Quintas Reformadas. E hoje é o depravação total, né? E esse tema, o DT, depravação total, é o que nós ficamos devendo lá atrás, quando a gente já tinha agendado essa live para falar sobre depravação total, mas tivemos um problema. Augusto teve um probleminha de saúde naquele dia, acho que foi esse o problema, se não me engano, já faz um pouquinho de tempo, nem me lembro direito. A depravação total já se manifesta, né? Porque nem sequer eu consigo lembrar exatamente por que é que nós não fizemos, mas a gente não pôde fazer lá naquele momento. E aí tivemos que adiá-lo, né? Então agora, antes de encerrar aqui esse semestre, né, estamos aí no finzinho de junho, nós recobramos aí essa falha nossa e trouxemos o tema depravação total para poder fechar com chave de ouro aí esse semestre de estudos. Depravação total, como os irmãos sabem, né, é um dos chamados 5 pontos do calvinismo, né? O calvinismo tem seus 5 pontos. Augusto já está conosco aí, né? Boa noite, doutor, tudo na paz? Boa noite, Leandro. Boa noite, queridos irmãos que nos acompanham. Que a graça de Deus esteja com vocês, conosco também nessa noite. Amém. Nós estamos aqui de uniforme, né, para poder fazer uma boa. Se nós não combinamos, estamos de uniforme aqui para fazer uma boa transmissão. Vamos adotar isso aí como uniforme oficial aqui do Instituto Reformado, das Quintas Reformadas. Eu estava dizendo, doutor Augustus, que esse assunto, né, da depravação total, nós ficamos devendo lá atrás, não pudemos fazer num certo momento, e agora tivemos condições, pela graça de Deus, de voltar a tratar sobre esse assunto, que aliás foi bastante cobrado. O pessoal falou, quando é que vão falar de depravação total? Quando é que o pessoal vai falar sobre isso? Então, chegou a hora de tratar sobre esse assunto, reconhecendo, né, que é um dos assuntos difíceis da palavra de Deus, tem várias implicações e muitos falsos entendimentos a respeito também, mas ele é um dos 5 grandes pontos do chamado calvinismo dentro do aspecto de salvação, né? Quando a gente fala dos 5 pontos do calvinismo, tem gente que confunde e acha que é um resumo do calvinismo. Não é um resumo do calvinismo, é um resumo do que o calvinismo fala sobre salvação, né? Então, e um desses pontos, que inclusive, né, no acróstico lá da Tulip, né, é o primeiro, né, a depravação total. Então, nosso objetivo aqui nessa noite é tentar ajudar os irmãos a entenderem biblicamente o que significa depravação total. Então, gostaria que o doutor já começasse dando aí uma introdução ao assunto e dando já uma definição, se possível, do que nós, biblicamente, historicamente, como reformados, como calvinistas, o que é que nós dizemos que a depravação total é, né? Porque nós também teremos que dizer daqui a pouco o que ela não é. Que ela não é, tá certo. Bom, esse termo, quando nós usamos esse termo, nós usamos para se referir à doutrina de que a queda do homem lá no paraíso, a queda de Adão, quando ele desobedeceu a Deus, a queda dele afetou toda a sua descendência, de maneira que nós todos já nascemos herdando a natureza corrompida de Adão. E que essa corrupção da nossa natureza, ela é total no sentido não de que nós somos tão maus e perversos como podemos ser, mas no sentido de que essa corrupção do pecado que nós herdamos, ela atingiu todas as dimensões do nosso ser, atingiu o nosso corpo, e as doenças estão aí para provar isso, atingiu nossa mente, a nossa consciência, a nossa vontade, o nosso arbítrio, de forma que não existe nenhuma faculdade humana que não tenha sido afetada ou tocada pelo pecado em maior ou menor medida. É isso que depravação total quer dizer. E que, diante disso, fica evidente a necessidade da intervenção de Deus no que diz respeito a
a salvação do homem. Porque nesse estado em que o homem se encontra, que é o seu estado natural, ele, por conta da depravação do seu coração, ele não pode entender as coisas de Deus e nem querer as coisas de Deus, muito embora ele possa praticar boas obras que são úteis para ele e para outras pessoas, mas no que diz respeito à salvação, às coisas de Deus, ele não pode entender, ele é avesso a isso, e ele não pode, por si mesmo, se converter e nem se preparar para receber a graça de Deus. Então, em linhas gerais, é isso que nós queremos dizer com essa doutrina da depravação total. E é bom lembrar, como você falou, Leandro, que ela é a primeira dos 5 pontos, exatamente porque se você não entender esse primeiro ponto, os outros não vão fazer sentido, não vão fazer sentido nenhum. Se a gente não pegar bem o conceito de como o pecado afetou a nossa pessoa, o ser humano como um todo, os outros 4 pontos não vão fazer o menor sentido. É verdade, é verdade. O ponto parece ser que não é que, né, nós, seres humanos, não possamos fazer certas coisas boas, né? O próprio Jesus disse isso dos religiosos ali, que ele os considerava maus. Se vocês que são maus sabem fazer boas coisas, né, aos seus filhos, por exemplo. E é interessante isso, né, porque mesmo, às vezes, o pior criminoso, o pior bandido, ele é capaz de fazer um gesto bom em algum momento para alguém, e para um comparsa, ou para um filho, ou para a pessoa que ele ama, né? Mas o ponto é justamente que nada do que o homem faz é suficiente para merecer de Deus, né, a recompensa, para merecer de Deus a própria salvação. Então o homem é incapaz de realizar qualquer coisa para a sua salvação por si mesmo. Nem mesmo a fé, né? Nem mesmo a fé. E acho que aí a gente... Porque o ponto de discussão é esse, né, reverendo? Eu acho que todo mundo sabe que o homem é pecador. Todo mundo sabe, reformados, isso. Arminianos, pentecostais, todo mundo, o homem é pecador, todo mundo sabe isso. Mas a distinção principal está, né, no que o homem... Na questão da fé, se o homem pode crer por si mesmo ou não. Né? E aí nós entendemos que não, porque ele é totalmente depravado. Mas as outras correntes vão dizer que sim, que o homem pode crer por si mesmo, porque, de certa forma, eles creem numa espécie de depravação parcial, ou numa reversão global, né, universal de Deus, nessa depravação. O ponto, acho que é esse mesmo, né? A questão é mais a discussão sobre... Exatamente. Exatamente, e você está correto. Os arminianos, Armínio, ele não negou o pecado original e nem que o pecado de Adão foi transmitido por geração ordinária aos seus descendentes e assim sucessivamente. Armínio não negou isso. Quem negava isso, e às vezes o pessoal confunde, foi Pelágio, um herege lá do início da igreja cristã, que foi combatido por Agostinho. Ele era lá do século IV. Pelágio dizia, assim, que o pecado de Adão afetou somente ele mesmo, não trouxe consequência para a sua descendência, que, portanto, nós não nascemos pecadores. Nós aprendemos a pecar socialmente, no relacionamento com outras pessoas, e é aí que nós aprendemos. Essa posição pelagiana, ela é muito comum hoje em dia, né? Até mesmo no meio evangélico. Tem gente que diz o homem é pecador, mas trata, por exemplo, as criancinhas ou as criancinhas como se fossem bebezinhos inocentes, né, que não são puros e imaculados, anjinhos, mas não é essa a verdade, né? Eles são pecadores, têm uma natureza corrompida que com o tempo haverá de se manifestar. Mas, como eu voltando então, né, os Armínio não negava a questão da queda e da consequência da queda, mas ele entendia que a extensão não era tão grande a ponto de impedir que o homem pudesse ainda exercer algumas das suas faculdades. E isso depois que Deus agia de forma preveniente, né, usando a chamada graça preveniente, que aí capacitaria o homem a exercer o seu arbítrio, a ter fé e escolher a Deus, né?
A posição dos reformados é que não tem esse conceito de graça preveniente, não existe, e que o homem, por si só, ele é incapaz, como você declarou aí, de crer por si mesmo. Esse é o ponto, né? O homem não pode crer por si mesmo. Primeiro, ele não entende as coisas de Deus, porque se discerne espiritualmente, ele está morto nas suas ofensas e pecados, e segundo, a sua vontade está cativa ao pecado, ao mundo e ao diabo. E ele está preso, ele não pode dirigir a sua vontade para Deus. O seu arbítrio está como que aleijado, né? Ele ainda tem arbítrio, ele pode fazer decisões, mas o arbítrio está inclinado para o mal, está preso ao mal, e ele não pode querer o bem espiritual. Isso ele não pode. E, de fato, aí esse é o grande problema. É a grande polêmica, né? O ponto de discussão é exatamente esse aí. Isso. Eu acho que a gente pode trazer um pouco aqui para a nossa mesa, né, o texto de Efésios 2, que é o texto que nós estávamos aqui mencionando indiretamente agora há pouco, quando o apóstolo Paulo diz, né, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vou tentar até projetar o texto aqui rapidinho, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso. Creio que vai ser possível, sim. Está aqui do ladinho. Deixa eu só aumentar um pouco a tela para facilitar a leitura assim. Aqui a gente percebe, né, reverendo e o irmão, como especialista em grego e tal, que os tradutores, eles meio que quebraram um pouco a surpresa do texto, né, quando eles já começam com essa expressão, ele vos deu vida, né? Essa expressão, essa frase, ele vos deu vida, não está aqui em Efésios 2:1 no texto grego, né? Só vai aparecer lá no verso 5. Então, eu sempre falo que aqui a gente tem um spoiler, né? Sabe o spoiler? Quando alguém te conta o final do filme lá no começo, os tradutores fizeram um spoiler aqui com a gente. Eles já começaram nos contando o final, né? Mas o texto começa assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, só coisa ruim. Você tem aqui 3 versículos que é um acúmulo sucessivo de más notícias. Más notícias para nós, né? A boa notícia só vai começar a partir do versículo 4, quando ele diz, mas Deus. E aí vira tudo, reverte tudo, né? Deus entra em ação, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e ele repete, e estando nós mortos em nossos delitos, aí vem a famosa frase, né, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, essa passagem, né, eu queria que o irmão abordasse um pouquinho mais dela do que eu já fiz, né, para mostrar como que está muito claro, né, que o ser humano, nós não temos condições, não começa com fé, começa com morte. Morte, morte, morte. A fé só aparece no versículo 8. 8. Como dom de Deus, não é mesmo? Isso aí. Essa é uma das passagens, reverendo, que são clássicas na defesa da doutrina da depravação total, não é? E da inabilidade do homem de se salvar. Olha aí a situação. Primeiro, é uma situação de morte, e a causa são os delitos e pecados. A morte aqui é morte espiritual, não é morte física ainda, mas é morte espiritual. Mortos não sentem, não percebem, não decidem, não querem, não entendem absolutamente nada. Espiritualmente estamos mortos diante de Deus. Depois começa uma descrição da escravidão do homem. Ele é escravo do mundo, ele anda segundo o curso desse mundo. O mundo aqui é o sistema de pensamento da humanidade caída, inimiga de Deus. Ele é escravo do príncipe da potestade do ar, que atua neles, que são chamados de filhos da desobediência. Quer dizer, filhos pode ser entendido como filhos desobedientes, parte de uma raça que é desobediente por natureza, a começar do primeiro, que foi Adão. E nós seguimos segundo o Espírito, né, que atua em nós. Eu estou querendo ver aqui o versículo, exatamente. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Escravos do mundo, escravos do diabo, e ele continua aí no verso 3, fazendo a vontade da carne,
seguindo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, escravos do mundo, do diabo e escravos da nossa carne, da nossa natureza. A gente quer satisfazer. E Paulo agora chama de filhos da ira, né? E éramos por natureza, quer dizer, por nascimento, filhos da ira. Primeiro, desobedientes, filhos da desobediência, e filhos da ira, porque a desobediência traz a ira de Deus. Então, não tem, essa é uma descrição arrasadora. O homem está morto nas suas ofensas e pecados, ele está escravo do mundo, do diabo e da carne, e é filho da desobediência por natureza, e por natureza ele está debaixo da ira de Deus. O quadro é de perdição e impotência. O homem não pode fazer nada para reverter essa situação que se encontra aí, se Deus não vier, como está aí, como você bem falou, no verso 5, no verso 4. Mas Deus, né, a intervenção de Deus na situação humana. Se não for isso, o homem vai morrer nessa condição aí e vai sofrer a ira de Deus com justiça por conta de todos os seus pecados e da corrupção. É isso mesmo. Ele descreve toda a obra de Deus em seguida, né, mostrando a sua misericórdia, levando Cristo a morrer pelos nossos pecados, colocando toda a salvação, né, o Senhor fez, o Senhor preparou, só então entra a fé, né, quando ele fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse isto não vem de vós, a gente pode dizer que a fé está incluída nesse isto aí? A gramática da língua grega diz que esses pronomes demonstrativos, como tuto, no grego, eles se referem a um antecedente mais próximo. E aí, no caso, como pistis é feminino e o tuto é neutro, então o natural é dizer que quando Paulo diz isto não vem de vós, ele está se referindo a todo esse processo que ele mencionou, a graça de Deus em Cristo Jesus, no qual a fé está incluída. Então, embora isso aí não se refira imediatamente, diretamente à fé, mas inclui, porque está se referindo a tudo que antecede, já que está no neutro, né? Está no neutro, está incluindo tudo isso aqui. Que, quando ele diz, ele está falando da misericórdia de Deus, que Deus nos ressuscitou, nos fez sentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. E isso que Deus fez não vem de vocês, é dom de Deus. Inclusive a fé pela qual a gente recebe todas estas coisas. É um pacote, né? A salvação é um pacote completo. Pacote. E a fé faz parte, está dentro do pacote. Né? Isso. Legal, isso mesmo. E, então, esse é o ponto, irmãos, né? O que nós queremos dizer com depravação total, alguns teólogos reformados até preferem uma outra expressão. Opa! Leandro, não estou te ouvindo. E aí, o Felipe, tá me... Opa, caiu a conexão, mas acho que voltou, né? Estamos de volta? Ah, voltou. Não sei se foi a minha ou a sua. Eu tô achando que foi a minha, né? Mas qualquer coisa o Felipe intervém aí se a gente tiver que corrigir. Vamos em frente. Então, alguns teólogos reformados, eles até preferem, né, a expressão incapacidade total em vez de depravação total. Porque não quer dizer que a gente faça o tempo todo coisas extremamente depravadas. Não é esse o ponto, né? Nós somos capazes de fazer coisas muito depravadas, mas o Senhor nos refreia. Refreia o próprio ímpio, para que ele não faça todo o mal que ele poderia, refreia os crentes, né, capacita-nos a fazer as coisas boas. Então, nós nem sempre vamos fazer todo o mal que nós podemos fazer, mas nós somos igualmente, sempre seremos incapazes de fazer, né, o bem que nós precisamos para sermos salvos. Essa definição é boa? Ela é muito, muito precisa, porque ela coloca o problema onde ele realmente está. E o termo incapacidade define bem o que é que depravação total significa. Essa incapacidade é resultado dessa corrupção, dessa poluição da nossa natureza pelo pecado, pelos seus resquícios, né, que a gente chama de pecado remanescente, que ainda está em nós. E a nossa natureza está de tal maneira atingida que nós somos incapazes de fazer o bem diante de Deus. É claro que a essa altura alguém pode argumentar, dizendo que mesmo no meio da sociedade de hoje, caída, depravada,
há pessoas que não creem em Deus, mas que fazem boas ações. São pessoas que têm um caráter ilibado, são honestas nos seus negócios, elas cumprem com as suas obrigações, respeitam as autoridades. E aí, como é que fica a doutrina da depravação total, não é? A resposta é que o homem é corrompido. E essas coisas são resultado da imagem de Deus no homem, que continua no homem, a imagem e semelhança de Deus, e a graça de Deus, que a gente chama de graça comum, que Deus derrama sobre a sociedade humana para que ela possa subsistir. Senão nós já teríamos nos matado uns aos outros, se não fosse essa graça que restringe, que você falou aí. Então, o bem que existe no mundo não é resultado da capacidade humana, mas é o resultado da graça de Deus, que nos habilita a participar dessa sociedade, cumprindo nossos deveres, respeitando as leis, respeitando os direitos do próximo. Isso tudo é a graça de Deus, não parte do nosso coração. De nós não vem bem nenhum, somente o pecado e a miséria. Creio que o irmão já respondeu aqui a primeira pergunta que eu faria, que estou trazendo a pergunta do Riarison Gigante, né, uma pergunta grande, né, já que é um gigante. Ele disse: como explicar para o não cristão que uma pessoa, mesmo sendo reconhecidamente generosa e solidária, não pode praticar um ato bom, né, de fato bom? E a resposta me parece ser que não é que ele não possa fazer coisas boas, ele pode fazer coisas boas, mas esse bem nunca será perfeito ao ponto de poder agradar ao Senhor, né? Então, a comparação não tem que estar entre nós mesmos, entre os nossos atos. Alguém faz um ato melhor ou menos pior do que outra pessoa, mas a comparação está com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, com a bondade de Deus, e é nesse ponto que a nossa boa ação nunca alcança, não é? É exatamente isso aí. As boas obras praticadas por alguém que não é nascido de novo, as boas obras os atos bons que eles fazem, não é? Tipo, como eu disse, né? A pessoa pode ter uma certa moralidade, uma certa equidade, tratar os outros com justiça e ser honesto nos seus negócios, né? Então, existe esse tipo de gente que não é crente, que não acredita nem em Deus, né? mas tem esse padrão moral e tudo mais. Mas as coisas boas que ele faz, elas não podem ser aceitas, elas não são aceitas diante de Deus. Porque o processo é outro. Deus primeiro nos aceita em Cristo, para depois aceitar algum bem que a gente faz. Então, o crente, a pessoa que creu no Senhor Jesus, pela graça e pela misericórdia de Deus, ele é aceito por Deus, ele é justificado e adotado por Deus. Deus aceita a sua pessoa. E, em seguida, Deus aceita as coisas que ele faz. Mas, com relação aos descrentes, Deus não aceita a pessoa deles e, portanto, não aceita o que eles fazem também. Então, não é uma questão dos atos em si, mas de quem os pratica. Diante de Deus, mesmo que um descrente pratique alguma coisa boa, entretanto, por conta da sua incredulidade, da dureza do seu coração, ele não é convertido, Deus não aceita a sua pessoa e nem as coisas que ele faz. Mas no caso do cristão verdadeiro, arrependido, crente no Senhor Jesus, que espera somente na graça de Deus, Deus aceita a pessoa dele e as coisas boas que porventura ele venha a fazer. É por isso que tem o conceito de galardão. O galardão é exatamente Deus recompensando as coisas boas que o crente faz. Por quê? Porque ele foi recebido em Cristo, ele foi perdoado, ele foi adotado, e Deus aceita a sua pessoa, suas obras e até recompensa as coisas boas que ele faz. Tem também uma pergunta aqui do Lucas Klinko, né? E a gente volta a falar um pouquinho sobre graça preveniente. A gente acabou de mencionar, o irmão mencionou de passagem, né? Ela é a justificativa que parte dos arminianos utiliza para dizer que a depravação total não tem efetividade prática, né? Aqui diz o seguinte, a pergunta do Lucas um tema que se relaciona com a depravação total é a operação da graça por meio do Espírito.
como a teologia reformada enxerga a chamada graça preveniente, defendida pelos irmãos arminianos, né? Bom, os arminianos não são todos homogêneos, né, na defesa da graça preveniente, existem posições diferentes entre eles mesmos, né? Mas, grosso modo, a gente pode dizer que trata-se de uma operação da graça de Deus, através da qual Deus, sem precisar de nada, ele simplesmente reverte o estado da depravação total, né, que seria o estado natural do pecado herdado por Adão. Há uma discussão entre os arminianos se Deus faz isso por toda a humanidade, ou seja, se nasceu, você já é alvo da graça preveniente, portanto, você já está com o seu livre-arbítrio restaurado, né? E a sua depravação total, portanto, parcializada, ou se Deus apenas faz isso quando está pregando o evangelho. Também alguns se inclinam a essa ideia. Quando Deus está pregando o evangelho, né, Deus vai lá e simplesmente previne, de forma preventiva, né, o preveniente, ele tira a depravação total, restaura o livre-arbítrio e possibilita, então, que o homem escolha por si mesmo. Aí, daí para frente, o homem está sozinho. Mais ou menos isso, né? Deus chega, tira o impedimento, agora você pode, né? Então decida sim ou não, é com você, eu não me envolva nisso, Deus fala. Não me envolva nisso, que a decisão agora é sua. Né? Como que a fé reformada enxerga essa ideia da graça preveniente? Eu creio que você colocou muito bem já, né, o que é que a graça preveniente significa. Uma visão reformada diria o seguinte: imagine uma pessoa que está morta. Ela está morta, está lá no necrotério, está lá na mesa, prestes para ser enterrada. O que ela precisa é ressurreição. Ela não precisa de alguém chegar, dar algum tipo de remédio, ou dar um choquinho nela para ver se ela se habilita a fazer alguma coisa. Não. O caso é ressurreição, que é o caso da humanidade. Esse tipo de recurso, como graça preveniente, não contempla, não leva a sério o que a Bíblia diz sobre o estado do homem. O que o homem precisa é ter vida. Esse é o termo que aparece na Bíblia. O homem precisa de vida espiritual. E Deus regenera o homem, ressuscita espiritualmente o homem, e lhe dá uma vida nova, uma vida espiritual, de maneira que o homem agora, ele pode crer, ele pode se arrepender e ele pode se converter. Nada menos do que essa regeneração feita pelo Espírito Santo pode fazer com que o ser humano se arrependa e mude dos seus caminhos. Então, esse tipo de... Bom, esse é o primeiro argumento, né? O conceito de graça preveniente, ele não leva a sério o que a Bíblia diz sobre o estado do homem e da sua incapacidade. Segundo, não tem nenhum fundamento bíblico. Não tem nenhum fundamento. Que fundamento bíblico nós temos para a graça preveniente? Dizer que quando que Deus, para toda a humanidade, deu graça suficiente para que as pessoas possam exercer o seu arbítrio quando quiserem, sim ou não. Eu queria encontrar a base bíblica para isso. Ao contrário, a Bíblia diz que o homem é corrupto no seu coração, não há um justo, não há nenhum sequer, e que ele resiste à graça de Deus, resiste à pregação do Evangelho, até que Deus venha e o chame de maneira eficaz, através da palavra de Deus, e lhe dando arrependimento para a vida, né, permitindo que o homem se arrependa para a vida eterna. Então, essa é uma resposta que eu daria. Eu creio que a visão calvinista, a visão reformada, ela é muito mais bíblica, muito mais coerente, né, com o estado de depravação e morte espiritual em que o homem se encontra. Acho que o irmão tocou com muita precisão aí no calcanhar de Aquiles, né, da teologia da graça preveniente, né? Porque se o homem está morto nos seus delitos e pecados, e acabamos de ler Paulo dizendo isso, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, que graça seria essa, né? Que viria apenas e daria liberdade agora para o homem decidir se ele vai viver ou se ele vai continuar morto. Como assim? Porque se ele viveu, ele ressuscitou. Então, não tem como ele continuar morto. Né? E aí, ela não é mais preveniente, ela se tornou graça eficaz. Ela se tornou graça irresistível, se tornou chamada eficaz.
Então, como é que isso, né? Agora, eu sempre enfatizo Jesus ressuscitando Lázaro, né? Porque os milagres de Cristo foram milagres literais, claro. Mas eles também eram teológicos, eles tinham sempre Jesus abriu os olhos ao cego e falou, eu sou a luz do mundo. Ele multiplicou os pães e falou, sou o pão da vida. E quando ele ressuscitou Lázaro, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, além de ser um milagre literal, né, era também uma proclamação de como funciona a salvação. E eis que nós estamos igual Lázaro, mortos e enterrados, né, nos nossos pecados, sem chance de termos vida. Né? Agora, que adianta Jesus só ir lá e dizer assim, vou te dar a opção, Lázaro. Você quer continuar morto? Ou você quer sair do túmulo? Foi isso que Jesus fez? Não. Ele chegou lá e disse, tire a pedra. E deu uma ordem para Lázaro. Lázaro, vem para fora. O evangelho é isso, é um chamado eficaz, é uma graça irresistível. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar em sua casa. Não é? Zaqueu, decida aí, Zaqueu. Você quer ou não quer que eu fique na sua casa? Eu te dei um livre-arbítrio. O caso de Saulo de Tarso, né? Ô, Saulo, você quer ficar em cima do cavalo? A gente fala que ele caiu do cavalo, você nem tem cavalo lá, né? Mas você quer, vamos supor que tivesse. Você quer ficar no cavalo ou quer cair do cavalo? Como é que é o negócio aí, Saulo? Não tem, né? O Senhor lhe aparece e diz: me convém. Ele falou isso para Zaqueu, não falou te convém, né? Me convém ficar em sua casa. Muito bem, vamos passar mais umas perguntinhas aqui. Temos livros para mostrar hoje, só para a gente se organizar? Hoje não. Tá bom. Hoje também não tenho para falar de curso, nada. Vamos falar só de depravação total aqui, sem intervalo, então. Vamos em frente. Mais para frente a gente vai abrir matrículas de novo no Instituto, por enquanto nós não temos aquelas promoções grandes, e quando tivermos nós vamos anunciar com mais detalhes. Bom, a pergunta aqui da Raquel Sena. Boa noite, reverendos. Com relação à depravação total, tenho ciência que estávamos mortos em nossos próprios pecados, mas depois da nossa conversão, eu percebo que muitos irmãos estão com dúvida nessa área, ou seja, e agora? Nós já somos crentes. Como é que a depravação total nos atinge? Me parece que essa é uma preocupação, né, dos crentes. E a pergunta, né, dela é: o que devemos fazer com relação a pecados que não conseguimos ter vitória permanente sobre eles? Vencemos por um tempo e depois acabamos cometendo novamente. É assim mesmo, a depravação total acabou, nós temos que nos conformar, né? Ou não, ou o crente regenerado, ele não pode usar a doutrina da depravação total para justificar os pecados que ele vai continuar cometendo mesmo depois de crente. Com certeza, né? Ele não pode usar essa doutrina como justificativa, até porque a Bíblia diz que Deus nos deu vida em Cristo. A Bíblia fala de novo nascimento. Diz que fomos regenerados e também que o Espírito Santo veio morar em nós. Então, depois da nossa conversão, da regeneração, nós entramos num estado diferente do que nós estávamos antes. Antes nós não podíamos, não tínhamos como obedecer a Deus de todo o coração e voluntariamente, buscar a glória de Deus, seguir os mandamentos de Cristo, não tinha como fazer. Mas agora nós temos, por conta dessa capacitação que é dada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia está cheia de orientações para os crentes, de amar uns aos outros, de se perdoar, de viver uma vida santa, de abandonar, mortificar a velha natureza, se revestir cada vez mais da nova, produzir aquele fruto bendito do Espírito Santo. Então, o crente tem capacidade. Ele pode agora dizer não ao pecado. Ele tem essa condição porque o Espírito Santo habita nele. Ele tem a semente de Deus que foi plantada nele. O apóstolo João diz que aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando, porque o que habita nele é a semente de Deus. E não pode ficar pecando por conta disso. E sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Então, todas essas passagens nos ensinam que o crente, ele é habilitado, né? Quem nasceu de novo, o nome já está dizendo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele é habilitado a obedecer a Deus pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Agora, na conversão, a nossa natureza pecaminosa, ela não é eliminada nem deletada.
ela é suprimida, ela é sufocada, ela é dominada pela presença do Espírito Santo em nós, pela nova vida que está em nós, mas ela continua lá. Então, nós ainda temos o pecado remanescente, nós ainda temos a velha natureza em nós. E por falta de vigilância dos crentes, por falta de usar os meios de graça, por vacilo, eles dão ocasião para que o pecado se manifeste. O diabo tenta, o diabo sabe que nós somos pecadores, ele sabe onde tentar, e aí o crente, ele tropeça, ele pode fraquejar, ele pode vacilar, e incorrer em faltas, inclusive faltas graves, que entristecem o Espírito Santo e que abalam o relacionamento com Deus. Mas ele não vai permanecer nessa situação. O crente verdadeiro, ele se arrepende, essa é a diferença, né? Ele não gosta do pecado, ele odeia quando ele peca, ele quer a libertação, como foi dito aí pela nossa aluna, né? Ela dizendo, né, perguntando, né, o que fazer com pecados recorrentes. É uma batalha até o final da vida. Até morrermos, até o nosso último suspiro, nós estaremos lutando contra os restos do pecado que ainda se encontram em nós. Mas, no geral, a vida do crente deve se caracterizar pela vitória sobre o pecado. Ele não deve ser marcado pelo domínio do pecado, porque isso já foi quebrado na conversão e na nossa união com Cristo. E agora ele deve viver uma vida de santidade. A vida cristã normal é de vitória sobre o pecado. O pecado deve ser um acidente. E quando acontece e recorre, a gente deve lutar, chorar diante de Deus e usar os meios necessários para evitar a recorrência do pecado. Ou sem ligar o microfone não vai nada, né? Agora, tá me ouvindo, reverendo? Tá bom, ok. Então, desculpe aí, né, aos irmãos. A pergunta é a pergunta do Marcelo Vieira. Ele diz o seguinte: se somos totalmente depravados, por que procuramos por Deus? Por que procuramos por Deus? Porque tem essa ideia mesmo de que as pessoas vão para as igrejas, lotam as igrejas, tem uma busca por Deus no mundo, aparentemente. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, né, que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, né, nos versículos 10 a 12. Então, como entender essa aparente contradição aí entre depravação total, os homens buscando ao Senhor, buscando a Deus? Como é que fica isso? Agora é o seu, reverendo, precisa ligar aí seu microfone. Pronto, tá escutando bem? Sim. Mudei de microfone aqui. Bem melhor, bem melhor. Bem melhor. Essa pergunta é extraordinária. Eu creio que ela vai dar ocasião para a gente fazer uma distinção ou uma qualificação que nos ajuda a entender bem essa doutrina da depravação total. Veja só, quando nós dizemos que o homem é completamente depravado, nós queremos dizer que o pecado atingiu todas as dimensões da sua personalidade. Mas o homem não deixou de ser religioso, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e existe esse entendimento no fundo do coração. Todo homem sabe que existe Deus. Ninguém nasce ateu. Ateu é uma decisão que a pessoa toma depois, decisão até moral ou ética, né? Mas toda pessoa, todo mundo que vem ao mundo, ele vem com a imagem de Deus nele. O pecado não tirou, a queda não tirou a imagem de Deus no homem, mas machucou, atingiu, manchou, deturpou, torceu, perverteu essa imagem. Mas o homem continua religioso, ele foi criado para servir a Deus, e mesmo depois do pecado, ele se orienta em busca de Deus. Só que agora, ele não quer o Deus que se revela, ele não quer o Deus que o criou. Ele vai inventar deuses à sua imagem e semelhança, ou então ele vai procurar Deus pelos motivos errados. Ele quer bênção, ele quer saúde, ele quer prosperidade. Ele não vai buscar a Deus para se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, pedir que Deus o perdoe, que Deus o justifique.
Ele não está interessado nisso. Ele não está interessado em Deus. Ele está interessado no que é que Deus pode dar para ele. Essa é a razão pela qual existe religião no mundo. Da humanidade toda, eu diria, os ateus são responsáveis, o quê? São 8% da população mundial é ateia. Os outros 92% acreditam em Deus, né? Ou deuses, acreditam que tem alguma coisa. Então, essa religiosidade, ela ainda continua no homem. Quando Deus nos chama, quando pelo Evangelho Deus vem nos buscar, ele guia, ele orienta, dá uma nova orientação à nossa vida. E agora nós nos dirigimos a Deus pelos motivos corretos. Sabemos que Deus é o nosso Criador, que ele é justo e santo, que nós merecemos o seu castigo, entendemos o sacrifício de Cristo por nós, então há essa nova orientação, essa nova vida que nos é dada. Mas mesmo a pessoa que não é crente, ela vai clamar os deuses dela. A história da humanidade é uma história da religião, né? Todas as grandes civilizações tiveram seus deuses, seus mitos, suas lendas, exatamente por conta dessa religiosidade inata no coração do homem. Todo mundo nasce coram Deo, diante de Deus, é uma expressão que a gente usa na fé reformada, né? E todos vivem coram Deo, diante de Deus. Eles sabem, têm consciência de que existe um Deus, apenas não conhecem esse Deus e também não querem a revelação que ele fez dele mesmo na natureza e na palavra de Deus. Eu creio que isso é bom explicar. A corrupção total, a depravação total, não significa que o homem deixou de ser religioso. Ele é religioso, só que a religião dele vai ser, como está lá em Romanos capítulo 1, ele vai adorar a natureza, vai adorar o próprio homem, criaturas que ele vai colocar como deuses, como o bezerro de ouro, né? O conhecido bezerro de ouro lá da Bíblia, e por aí vai. Todas aquelas estátuas que Paulo vê em Atenas, né? E Paulo fala que é o esforço do homem cego tateando, né, para encontrar a Deus, apesar de Deus não estar longe. Uhum. Mas como é que o cego, né, vai ver se ele acaba... sua depravação o leva a criar todos aqueles deuses? Exatamente, e esse termo que você usou aí, cego, é mais um termo que a Bíblia usa para descrever o estado do homem na sua cegueira espiritual. Ele não pode compreender. Paulo fala disso em 2 Coríntios, capítulo 3, no caso se referindo a Israel, fala do véu, né, que está diante deles quando eles leem a Bíblia, e eles não podem perceber a verdade de Deus aí. O homem está nesse estado de escuridão, de trevas, é um termo que Paulo usa em Efésios, viver em trevas. Trevas ali é trevas da ignorância de Deus, escuridão, né? Não consegue encontrar Deus. Por isso que Deus tem que iluminar o coração, iluminar a mente pelo Espírito Santo, para que a pessoa possa compreender quem é o verdadeiro Deus e abraçar a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus que veio a esse mundo para nos salvar. Se ele começa a buscar Deus de fato, é porque Deus o buscou antes, né? É porque Deus já o encontrou antes. Aí ele busca Deus como um resultado da obra da regeneração. Poderia falar um pouco mais sobre esse ponto específico? Porque eu acho que esse é um ponto que boa parte dos crentes tem muita dúvida, né? Confunde conversão com regeneração, não entende a distinção que existe, né? Poderia falar um pouquinho sobre isso? O que é o fator diferencial da fé reformada para, por exemplo, a própria fé arminiana, né? É o que significa a regeneração. Então, esclareça para a gente um pouquinho esse ponto. Bom, a diferença entre o pensamento... E aqui é importante a gente explicar, Leandro, que não é a questão da gente estar discutindo calvinismo e arminianismo, né, como às vezes as pessoas pensam, né? Nós queremos entender e nós queremos viver o que a Bíblia diz. Esse é o nosso interesse maior. Quando Calvino acerta, ele está sendo bíblico. Quando Armínio acerta, ele está sendo bíblico. Então, não é uma questão de defender sistemas, mas de entender o que é que a Bíblia, de fato, nos ensina. Com relação à regeneração, a grande pergunta é se a regeneração precede ou se ela se segue à fé. E no pensamento arminiano, desenvolvido por Armínio e seus seguidores, e também de outros, né, que nem entendem quem é, mas é o pensamento comum
é o pensamento comum dos evangélicos no Brasil, a pessoa crê e aí é regenerada. Ela crê em Deus, ela crê em Jesus Cristo, e aí o Espírito Santo muda o coração dela, transforma o coração dela. Então, isso significa que a pessoa, por si mesma, a pessoa não regenerada, ela pode crer. Ela pode crer. E depois que ela crê, é que ela nasce de novo. Já o pensamento reformado, uma vez que ele entende a doutrina da depravação total como sendo descritiva da incapacidade humana, diz que, primeiro, Deus regenera o coração humano. É um ato soberano de Deus. Deus vem pelo Espírito Santo, através da pregação da palavra, e ele regenera o coração do eleito. E, então, uma vez regenerado, ele se converte, ele deixa o pecado, ele se volta para Deus, ele se arrepende dos seus pecados e ele crê em Jesus Cristo. Ele não pode crer se não for regenerado. É preciso haver regeneração para que ele possa crer. Então, na teologia reformada, a fé é depois da regeneração, enquanto que no pensamento mais popular, arminiano, mais generalizado, a pessoa crê e depois ela é convertida, ela é regenerada, que para nós parece incoerente, não é? Como é que alguém que não é regenerado, ele pode crer? Como é que ele... Daí, aquilo que eu falei no início, como é importante a gente entender essa doutrina da depravação total, porque tudo mais depende de como nós vemos o efeito do pecado na natureza humana. Talvez a gente consiga trazer mais uma vez o texto de Efésios 2, né? Porque, assim, para entender quais são as etapas. Para alguém ser salvo, o que precisa acontecer? Ele está morto. Está morto nos seus delitos e pecados. Não adianta Deus dar a escolha para ele. Agora você tem livre-arbítrio. Está morto. Como é que um morto tem livre-arbítrio? O morto não tem escolha. Ele está morto. A única escolha dele é continuar morto, né? Que nem ele pode escolher. Ele vai continuar querendo ou não. Então, para que Deus possa salvar esse morto, a primeira coisa que ele tem que fazer é dar vida. Por isso que Paulo descreve toda aquela situação de morte, escravidão, tal, e diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, e estando nós mortos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Então, aí está, podemos dizer, regeneração. Esse é o momento em que Deus dá vida ao que está morto. Agora, esse que estava morto, mas Deus deu vida, agora ele vai ouvir a palavra de Deus. Agora ele vai entender a palavra de Deus. E agora ele vai reagir, como o irmão disse, com arrependimento e fé. E isso é que é conversão. Então a gente tem, primeiro, regeneração. Palavra de Deus pregada. O crente ouve, se arrepende e crê, e é convertido. Então há uma distinção teológica necessária a ser feita entre regeneração e conversão. Não é a mesma coisa. Para a massa, né, dos crentes, eles acham que é uma coisa só, eles confundem e por isso que acabam não entendendo, né? Mas a conversão, né, é o resultado direto da regeneração, porque você foi regenerado, é que você se converteu, né? Mas a minha pergunta agora é, reverendo, e dá para, se Deus poderia regenerar alguém e essa pessoa não vir a se converter? Não, porque uma vez que graça preveniente, né? Ela estaria caindo na graça preveniente. Uma vez que a pessoa foi regenerada, ela tem uma nova natureza, a natureza de Cristo, e vai se manifestar na obediência a Deus e fazer o que Deus manda, né? Abandonar o pecado, confessar o pecado, crer na pessoa de Jesus Cristo, né? Essa nova natureza, ela está associada a Cristo, assim como a velha natureza está associada a Adão. E uma vez que nós somos feitos nova criatura na pessoa do Senhor Jesus, é impossível que não se manifeste, não é, na forma da conversão. A conversão, ela se segue à regeneração. Agora, eu acredito que é possível, Leandro, haver algum espaço de tempo aí entre essas manifestações, porque uma pessoa, vou dizer o meu caso, eu sei exatamente o dia e a hora em que eu fui regenerado e eu me converti, tá? Que foi uma noite de setembro
em 1973, quando eu estava na casa dos meus pais, orando com minha mãe. Não tinha nem nascido ainda, a gente já estava se convertendo, hein? Eu sou crente há muito tempo. Eu sei exatamente o momento, está gravado na minha memória para o resto da minha vida, o momento em que eu nasci de novo e imediatamente eu me converti, eu criei no Senhor Jesus e minha vida mudou e até o dia de hoje. Mas a minha esposa, filha do Aminca, filha do reverendo Francisco Leonardo, foi criada na igreja, desde criancinha, né, sempre ela esteve com seus pais em que isso aconteceu. Mas pense numa pessoa convertida, é a pessoa mais crente que eu conheço, ela, até porque ela me aguenta já há 38 anos, né? Então, é a maior crente nisso, né? Mas ela não sabe. Então, é possível que ela foi regenerada 3, 4 anos de idade e, à medida em que o tempo foi passando, né, os efeitos dessa conversão foram se manifestando, os efeitos da regeneração foram se manifestando à medida que ela foi vendo a gravidade do pecado, a necessidade de se arrepender, de evitar o pecado, e finalmente ela pedir para fazer parte da igreja, né, participar da ceia do Senhor e por aí vai. Então, pode haver casos assim, né, em que há todo esse processo. Outros é como Saulo de Tarso, né? É tudo lá na mesma hora. E outros, como Timóteo, que tinha uma avó e uma mãe que eram crentes, né? E cresceu na fé, cresceu ali. Então, pode haver esse espaço aí. A verdade é que a gente não sabe. Se a gente trazer o Zaqueu aqui de volta, né, para a nossa mesa, né, fazer uma anatomia aí da conversão de Zaqueu, provavelmente a regeneração aconteceu naquele momento em que Jesus parou e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar na sua casa. Naquele momento ele o chamou eficazmente, né, o regenerou. Né? Agora, né, ele desce e recebe a Jesus, mas o texto diz que depois, entre mentes, depois de um tempo, o Zaqueu, de ouvir Jesus, porque recebeu ele em casa, deve ter conversado, Jesus deve ter falado com ele e tudo mais, ele levanta e diz: Senhor, tomei uma decisão, resolvo fazer isso, fazer aquilo. Aqui está a conversão, aqui está o momento em que a pessoa, né, confessa a Cristo, reconhece seus pecados e decide mudar de vida. Mas Zaqueu nunca faria isso se Jesus não tivesse parado na frente da árvore dele e dito: desce depressa, porque eu ficarei na sua casa nessa noite. Então, a conversão só acontece porque Deus regenera o pecador antes. E aí está a graça, né? A graça da coisa. E isso é graça mesmo. É graça e misericórdia. E pegando aí o gancho do Zaqueu, lembro, depois que eu me converti, né, eu narrei aqui minha conversão, Deus me chamou para o ministério pastoral, e eu, quando comecei a pregar, eu me sentia muito incomodado com essa passagem de Zaqueu, porque ele demonstrou a sua conversão consertando os pecados que ele havia cometido, devolvendo o que ele tinha roubado, compartilhando com os pobres e esse tipo de coisa. E eu tinha cometido, antes da minha conversão, eu tive uma vida muito errada. E eu, inclusive, roubei, pratiquei roubo, assalto à mão armada, né? Ainda bem, eu posso confessar isso, que já faz 38 anos, prescreveu, né? Cuidado! Já resolvi isso aí. Mas eu ficava incomodado, né? Como é que eu ia pregar o evangelho? Eu não podia pregar em Zaqueu, porque, né, eu era um ladrão arrependido, mas eu precisava fazer alguma coisa. E eu vendi um carro que eu tinha, outras coisas que eu tinha, e fui atrás de todas as pessoas que eu tinha prejudicado, e eu devolvi com juros o dinheiro que eu tinha roubado. Procurei consertar o mal que eu tinha feito. E só depois é que eu me senti em condição de pregar a respeito de Zaqueu e pregar com autoridade a palavra de Deus. Eu diria que foi uma espécie de segunda conversão, né? Mais uma expressão da minha conversão. O fato de que comprovando a minha regeneração e que eu queria realmente colocar minha vida toda em ordem diante de Deus. Reverendo, com isso só nos resta encerrar a live, não tem mais o que falar, né? Já mostrou o que é depravação total, veja, é um pastor que assaltou, que era ladrão de carro e tudo mais antes. A mão armada.
mão armada, então aí está expressa a doutrina da depravação total e a graça do Senhor claramente que o alcançou, e se não fosse por ela, o irmão não mudaria de vida, né? Não. E quando houve a regeneração, a conversão foi lá consertar o que devia, o que está ao seu alcance. É claro que há coisas que não podem ser consertadas. Há pecados, tinha coisa que não tinha que fazer. Vai ter que viver com as consequências, né? Mas o que é possível, o que Zaqueu fez, o irmão fez também. Acho que não temos mais nada para falar. Podemos encerrar, orar, né? E esperar que os irmãos entendam mais desse assunto. Muito bem. Vamos orar então, agradecendo a Deus por tudo, por essa noite. Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado pela vida de Leandro, pela vida de todos os nossos alunos, obrigado pela tua graça, que é maior do que o nosso pecado. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos chamou do fundo do poço, das correias, das peias, das cadeias da depravação do nosso coração e nos libertou do mundo, do diabo e da carne. E agora nós podemos te servir de todo o coração. Dê, Senhor, que esse momento de conversa tenha sido um momento de aprendizado para todos aqueles que participaram e que, com ouvidos e corações atentos, desejam receber a tua palavra. É o que nós pedimos, ó Pai, abençoa teu povo no Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, reverendo. Sempre um grande prazer, um privilégio participar com o irmão. Fique na paz. Até. Obrigado, vocês também. Boa noite. Boa noite.